Igreja do Senhor, boa noite, graça e paz. Mais um domingo que se passa na nossa vida, mais um dia do Senhor, que nós estamos reunidos para invocar a presença do nosso Deus em adoração e também aí sermos edificados pela sua palavra, hoje tanto pela palavra como pela ministração do sacramento. Quero convidá-los a ficar em pé. Nós vamos iniciar o culto coletivo dessa noite, invocando a presença do nosso Deus em oração, clamando a Ele para que a presença dEle nos encha, a presença dEle nos abençoe e nos edifique. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador do céu e da terra, nós estamos como igreja do Senhor a te invocar nesta hora, Senhor, porque sabemos que podemos te achar, porque sabemos, Senhor, que o Senhor já habita na tua igreja, o Senhor já habita no meio do teu povo, o Senhor já habita no nosso corpo, Senhor, com o teu Espírito Santo. E é por isso, Senhor, que pela fé e através do nome do teu Filho Jesus, nós nos reunimos para te adorar, nós reunimos, Senhor, para dizer o quanto que o Senhor é bom, nós reunimos, Senhor, para reconhecer a tua santidade, reconhecer o teu poder, mas também para reconhecer a nossa dependência do Senhor, por sermos frágeis, por sermos pecadores, Senhor, carecemos do Senhor. E por isso, Senhor, é que nós estamos aqui para te adorar, para dizer que só o Senhor é o nosso Deus, e nós vivemos para a tua glória, e queremos te cultuar, e queremos que o Senhor também, Deus, trate da nossa vida nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, nós oramos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Abra sua Bíblia mesmo em pé, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, apenas o versículo 24. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Que Deus aplique essa leitura aos nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos e irmãs, a obra de Cristo por nós foi o maior ato da história da humanidade. Foi o maior acontecimento. Quando a gente vai ler os relatos dos evangelhos, quando Jesus vai rumo ao Calvário, ele carrega a cruz sobre os seus ombros. E o apóstolo Pedro, fazendo a teologia desse ato, diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Aquela cruz que ele estava levando era o símbolo daquilo que ele ia passar, porque foi nela que ele foi crucificado, não é? E ali estava figuradamente, mas ao mesmo tempo espiritualmente, podemos assim dizer, porque aconteceu, porque ele morre pelos nossos pecados, ele é crucificado em favor dos nossos pecados, ele morre a nossa morte, não é? Para viver a nossa vida. E todos os nossos pecados estavam ali encravados. E é nesse sentido que nós estamos mortos para os pecados, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos absolvidos de toda a culpa, através da morte de Cristo, da justiça de Cristo, e por Deus, aceitar essa justiça de Cristo, Ele nos tornou justo. Então agora nós vivamos para a justiça, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, pelo seu sangue derramado, nós fomos perdoados, nós fomos sarados. Mas meus irmãos, diante dessa realidade, nós ainda estamos aqui no mundo a pecar. Nós não temos desculpa para viver no pecado. Nós não temos desculpa para viver praticando o pecado. Tudo aquilo que a palavra de Deus determina, nós devemos obedecer. Mesmo sabendo que isso não é possível aos nossos olhos. Cumprir toda a lei de Deus, cumprir todos os preceitos de Deus, mas nós não podemos deixar de observá-la. Porque toda vez que nós desobedecermos, nós estamos pecando contra Deus. Essa semana uma pessoa conversando comigo, ela diz: olha, eu tenho dificuldade para aceitar a eleição, porque eu vejo que o crente tem que obedecer. Eu digo: mas o crente só obedece porque já é salvo.
Porque a obra de Cristo já foi completa. Porque por nós mesmos nós não temos condição. É por causa de Cristo. É por causa da graça que nos alcançou. É o Espírito Santo, é a palavra que nos santifica. Agora nós precisamos ir para a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos buscar a Deus. Precisamos confessar os nossos pecados, como a palavra de Deus nos manda, né? Arrependidos, né? E receber o perdão e sermos purificados. E aí o Senhor traz essa convicção desse perdão que já foi realizado na cruz, renova sobre a nossa vida. E é isso que nós vamos fazer agora. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Aonde você está, aqui ou em casa, tenha seu momento de confissão. Aonde você tem errado, confesse ao Senhor, peça perdão, peça que o Senhor lhe purifique, lhe limpe, né, e que o Senhor lhe dê a condição de viver para a sua glória. Ore ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, aqui reunida nessa noite. Pai, nós clamamos pela tua misericórdia, porque sabemos, ó Deus, que ela é a causa de não sermos consumidos. Foi pela tua misericórdia, Senhor, pela tua bondade, o teu amor, que o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Foi pela tua misericórdia, a tua compaixão, Senhor, que o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz. Para nos limpar de toda a sujeira do pecado. Para tirar toda a culpa, Senhor, que havia em nós. Mas ainda, Senhor, somos obstinados pelo pecado. Somos levados, ó Deus, pelas coisas desse mundo, pelos sentimentos e desejos da nossa carne. E pecamos contra Ti, Senhor, todo dia. Todo dia, Senhor, fazemos coisas que desagradam o Teu coração. Infringimos, Senhor, os Teus mandamentos, Senhor. E por isso, Pai, que Tu nos manda confessar os nossos pecados. Então tenha misericórdia de nós, Senhor, porque toda vez que deixamos de perdoar alguém, toda vez que deixamos de falar a verdade, toda vez que nos iramos contra o nosso próximo, Senhor, nós pecamos contra Ti. E assim vai, Senhor, são muitos os nossos pecados, Senhor. Pecamos com o olhar impuro. Pecamos, ó Deus, quando falamos mal do próximo. Deus, quando não encaramos o irmão para lhe dizer a verdade. Quando fofocamos. Senhor, seja em que área for, é pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoe. Nos purifique, Senhor, dos nossos pecados. E nos dê a convicção agora, Senhor, que lavados pelo sangue de Jesus, perdoados, possamos assim Te adorar, Te glorificar nessa noite. E assim nós queremos fazer no nome bendito de Jesus, no qual nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Vamos, nesse momento, dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Eu creio que hoje nós não temos visitante, né? Mas vamos continuar então. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, mais uma vez, a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Hoje nós temos a ministração da Santa Ceia. Nada mais importante do que pensar sobre a obra de Cristo, né? O capítulo 53 de Isaías é um retrato da realidade da cruz, da realidade do sacrifício de Jesus, profetizado, né, por esse profeta maravilhoso, grandioso, homem de Deus que Deus usou para falar aquilo que haveria de acontecer 700 anos aproximadamente depois, né, do que foi escrito aqui. Jesus Cristo veio. E ele faz de maneira tão clara aqui as declarações, as verdades que aconteceram durante todo esse tempo antes, né? Aproximadamente aí uns 700 anos antes de Jesus nascer. Ele mostra esse retrato daquilo que haveria de acontecer. Para nós hoje é muito mais simples, porque já aconteceu, né? Tem muita prova sobre isso, a história, né? A própria palavra de Deus.
que fala dos relatos, né, da cruz, da morte, da ressurreição de Jesus. Mas aqui, irmãos, isso não tinha acontecido ainda. E quando a gente lê, né, aqui, como vamos ler agora, é como se a gente estivesse dentro da história, dentro desse acontecimento. Então, eu queria convidá-los para ficar de pé e nós vamos ler esse capítulo de Isaías 53. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem suas Bíblias. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que não sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linguagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, enquanto der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmão, nós podemos louvar a Deus por essa palavra profética, revelação de Deus, que já se cumpriu, com todos esses detalhes aqui. Nós vimos antes o apóstolo Pedro, tempo depois da morte de Cristo, testificando esses acontecimentos. E nós podemos celebrar ao Pai por ter dado o seu Filho Jesus, por Deus ter se encarnado na pessoa do seu Filho, não é? Como homem que sofreu em nosso lugar, que morreu em nosso lugar, mas que agora está exaltado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde voltará para buscar a sua igreja. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos cantar um hino que fala dessa salvação perfeita que Cristo realizou lá na cruz do Calvário por nós. O hino 150. Enquanto estivermos adorando ao Senhor com esse hino, você que veio preparado com seus dízimos e oferta, pode estar fazendo essa entrega.
livre do medo, já resgatados. Cristo morreu por nossos pecados. Na cruz o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. Se de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida e perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Se de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Veste reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Se de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Filhos de Deus, ó coisa inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há doblez, a segurança de uma vez. Se de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Irmão, nós não temos como agradecer, nós não temos como pagar o que Cristo fez por nós. Só nos resta a nossa gratidão, só nos resta o nosso louvor, a nossa adoração e cantar esses grandiosos feitos do Senhor. Ele satisfez a lei, nós não tínhamos condição, mas Ele satisfez e nos redimiu de uma vez. Nós vamos fazer uma oração de gratidão e intercessão. Eu queria que os irmãos se assentassem. Eu quero só citar aqui os pedidos, para que ao mesmo tempo que a gente agradeça, a gente interceda. Nós temos a irmã Gilza, que está com suspeita de Covid, e por isso que a família não está aqui hoje à noite, a irmã Gilza com o irmão José Maria e o Giovanni, né? Nosso irmão Paulo Salomão também passou mal agora à tarde, pede as nossas orações. A irmã Miriam, né, que durante esse tempo de pandemia não tem congregado, mas ela passou por uma cirurgia esse final de semana, da retina do olho, também pede as nossas orações. A irmã Vera também está com tratamento de saúde, pediu oração lá no grupo esses dias, né? Nós estamos orando por ela. A irmã Cléia, minha esposa, está aí, mas está também fazendo um tratamento. Terça-feira vai passar nos médicos para ver os exames do coração, também do fígado. Então,
são esses irmãos que estão aí carentes das nossas orações. O presbítero Rafael, que não está hoje à noite com a irmã Dayara, em compromisso com a família, também nos avisou, pediu as nossas orações. Então, devemos também orar, irmãos, pela nossa cidade, né? Ontem, as nossas UTIs estavam lotadas, segundo o relato que nós recebemos, tinha uma pessoa conhecida, precisando aí de internação, não estava conseguindo, até que à noite conseguiu, graças a Deus, mas sabemos que é uma situação difícil, principalmente na nossa cidade vizinha, né? Lins, que tem aumentado aí já o número, né? Tivemos notícia hoje, cidade de Araraquara, aqui próximo. Então, devemos orar pelo nosso estado, pelo nosso país, né? Pela situação em que nós vivemos. Por outro lado, nós também temos motivo de gratidão. O reverendo José João, graças a Deus, acordou do coma, levantou, conheceu a esposa, conheceu os filhos, conheceu os netos, e nós estamos aí celebrando, né? Pela vitória que o Senhor deu ao seu servo, de levantar ele depois de já mais de mês aí, em coma, né? E em tratamento do Covid. Então, eu vou pedir ao presbítero André para que esteja orando, e nós vamos ficar mesmo assentados hoje, tá? E nós vamos orar também, concordando com o seu servo nessa oração de gratidão e de intercessão. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus grandioso, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelas nossas vidas, pelo fôlego que o Senhor soprou nas nossas narinas, pelo dia que o Senhor fez com que nós levantássemos da cama, pela saúde que o Senhor tem nos dado e pelo auxílio na falta da saúde. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor tem sido fiel conosco, mesmo na nossa pequenez de fidelidade. Obrigado pelos dízimos e as ofertas, Senhor. Que o Senhor continue colocando, Senhor, a semente na sementeira daqueles que têm ofertado e transformando a vida daqueles que ainda não conseguem fazer isso ou não podem. Nós somos gratos também pela vida do reverendo Zé João, de Manaus, Senhor. O Senhor fez um milagre na vida dele, o Senhor o restaurou para que ele levantasse, Senhor. O Senhor é poderoso para isso. E nós te glorificamos, porque a família inteira, Senhor, orava por isso, a igreja orava, o Brasil orava. E o Senhor ouviu as nossas orações. Por isso, gratos estamos. Oramos pela irmã Gilza, Senhor, que está com suspeita de Covid. Que o Senhor a abençoe, Senhor, e que o Senhor a livre do mal. Abençoe o irmão Paulo Salomão, o diácono Paulo, que não se passou bem durante o período da tarde, uma possível labirintite. Que o Senhor possa restabelecê-lo, Senhor. Abençoe a irmã Miriam, que fez uma cirurgia no olho. Que ela recupere totalmente a visão para a tua glória, ó Pai. Abençoe a irmã Vera nas suas dificuldades e problemas de saúde. Que o Senhor possa, com a sua mão de cura e poderosa, tocar a vida dela. Abençoa a Cleia também, Pai, para que o Senhor a fortaleça, fortifique, para que ela possa, ó Deus, como sua filha, como sua serva, encarar essas situações que estão aparecendo e com a tua ajuda, com o teu poder, com a tua força, Senhor, ela possa superar tudo isso. Abençoe-a com cura se é que ela está debilitada em algo que é necessário. Se não, fortaleça, Senhor, o teu corpo e o teu espírito. Abençoe também a irmã Áurea, que os seus familiares, que ela tem contato diário, estão possivelmente com Covid. Que, Senhor, se eles estão, que o Senhor os abençoe e livre-os. E que ela não pegue, Senhor, que ela não chegue a ficar adoentada, mas que ela se livre disso com os seus parentes e que ela possa se reunir o mais breve possível conosco. Abençoe o nosso querido presbítero Rafael e sua esposa Dayara. Onde quer que eles estejam, que o Senhor os guarde, os livre do mal e traga-os para cá, para a nossa cidade, para a sua casa com segurança. Abençoe também a nossa cidade, Senhor, os nossos governantes. Molda os corações deles, Senhor, para que eles façam a sua vontade. Abençoa a área da saúde, porque, como fomos informados, estavam com os leitos todos ocupados e muitas pessoas estão necessitadas, não só na área do Covid, mas também em outros problemas comuns. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e que ainda que nós tenhamos falhado e temos, como cidade, governo e governo federal na área da saúde, que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que precisam, porque é uma área tão importante nas nossas vidas. A Ti, Senhor, nós damos a honra, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Eu esqueci de citar aqui o irmão Paulo, César, irmão, mas nós temos orado pelo irmão Paulo constantemente também, né? Diante dos problemas de saúde que o nosso irmão tem enfrentado e o tratamento que ele precisa fazer, né? Meus irmãos, eu quero convidar o nosso conjunto para estarmos aí junto com eles, ainda celebrando, adorando o Senhor, com mais alguns cânticos, né? Então, e possamos aí ficar de pé e ter esse tempo aí ainda de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. Graças e paz, igreja. Continuando o nosso culto, louvando ao nosso Deus. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor, seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou e servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus,
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Os irmãos podem se assentarem. Depois de louvarmos ao Senhor, irmãos, temos a palavra de Deus que será ministrada. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 142. Hoje nós não damos continuidade com o nosso tema, né? O Sermão do Monte. Hoje nós temos a Santa Ceia e sempre pregamos em outro texto, né? Nesses dias de Santa Ceia. Nós temos, irmãos, enfatizado nesses últimos dias sobre a importância da oração, não só nesses dias, sempre temos falado sobre a oração, sobre a importância da palavra de Deus, sobre a importância dos sacramentos, né? E Davi é um homem que é um modelo de oração na Bíblia. E nós vamos hoje estar falando um pouco sobre a vida de Davi, a sua vida de oração. O tema ou o título desse salmo aí na sua Bíblia pode ser o mesmo do meio, oração no meio de grande perigo. E nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, nós estamos em meio de um grande perigo, né, irmãos? Que assola a humanidade, que assola o nosso país, que assola a nossa cidade, que assola até a nossa família, né? Muitos dos irmãos aí já passaram por situações familiares nessa área, né? Mas, segundo o salmista, seja qual for o perigo, né? Nós vamos aprender nessa noite que nós podemos buscar refúgio no Senhor. Então, quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra, Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu guião na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando fizeres esse bem. Pai querido, a tua palavra foi lida e nós queremos agora, Senhor, através da oração, te pedir graça e misericórdia, te pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos, nossos coração, pedir que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, e edifique a nossa alma, para que possamos sair daqui, Senhor, cheio da tua presença, cheio de convicção, Senhor, do teu cuidado. Pai, ministra nossos corações, e também nos prepara logo mais para cearmos contigo, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, queridos irmãos e irmãs, hoje eu posso dizer que eu sei como mais ou menos você está se passando, porque o medo tem assolado a nossa vida.
O medo tem batido a nossa porta de uma forma direta ou de uma forma indireta. Eu não tenho medo da morte, já falei isso para vocês muitas vezes, e nem medo de ficar doente. Mas a gente tem medo de ficar prostrado. A gente tem medo de não ter um atendimento médico, não é isso? A gente tem medo de não ter o remédio na hora para socorrer a gente. Porque a gente confia em Deus. E a gente sabe que Deus vai cuidar de todas essas coisas. Mas de alguma forma o medo ele chega até a gente. Ele chega até nós. Não é? Mas talvez a sua luta aqui nessa noite não seja o medo. Talvez você está passando por outras situações, ou situação, né, que aflige a sua alma, que lhe entristece, não é? Que tira você da rota, que tira você do caminho, não é? Pode ser que você esteja aqui aflito, triste, desanimado, ou quem sabe achando que está tudo perdido. Talvez, irmão, você nunca nem chegou nessa situação de achar que está tudo perdido. Mas quem já chegou sabe o que é isso. Situação desesperadora. Situação em que às vezes nós não achamos terra nos pés. Nós não sabemos a quem chamar, a quem nos socorrer. Mas Deus tem sempre uma palavra de esperança para nós. Deus sempre tem algo a fazer por nós. Talvez você esteja como Davi, dizendo nessa noite, não há ninguém que por mim se interesse. Há momentos que a gente pode estar isolado, sozinho, mesmo no meio de pessoas. Eu já tive momentos na minha vida de pessoas que eu não conheço, de eu chegar e começar a conversar com a pessoa e a pessoa começar a chorar. Porque ela diz assim, você me enxergou. Eu achei que ninguém mais se importava comigo. Então, irmãos, existem situações desagradáveis na nossa vida, que pode nos acometer a qualquer momento, ou a qualquer tempo. O salmo que nós acabamos de ler aqui, é um salmo de Davi. Aqui nós temos uma oração de lamento. Davi está lamentando diante de Deus a sua situação, vivida naquele momento. Os salmos de lamento, irmão, formam o maior grupo dos salmos de saltério. São mais de 60 salmos com lamentações individuais e comunitárias na Bíblia. O saltério era um instrumento de corda usado nos tempos do Antigo Testamento. Alguns estudiosos dizem que o saltério era um dos instrumentos mais comuns no Antigo Oriente Próximo. Então era algo muito comum, usado na música, né? E esse então é conhecido aí como um salmo do grupo dos saltérios, né? Um salmo de lamento. O lamento é um apelo a Deus baseado na convicção, né? Ou na confiança do caráter de Deus. Então os salmistas oravam, escreviam esses salmos, não é, para serem cantados no templo, mas baseado na confiança do caráter de Deus, de quem Deus é, do que Deus poderia fazer por eles. Os israelitas tiveram muitos momentos de grande dificuldade no Antigo Testamento. Não só os israelitas, mas também a liderança, os reis, os profetas. Mas sempre eles procuraram enfrentar dificuldade orando e cantando os salmos. Como que você tem enfrentado as suas dificuldades? É se lastimando? É murmurando? É reclamando? Ou é se voltando para o Criador? Para o preservador de todas as coisas? Para aquele que está no controle dos céus e da terra? Para aquele que está no controle da sua vida? Então o povo de Israel, eles erravam, eles desobedeciam, eles passavam por lutas e dificuldades, mas eles se voltavam para Deus em orações, em louvor, reconhecendo que só Deus podia ajudá-los. Então todos os salmos de lamento estão alicerçados numa vida de fervor e fé, proveniente da confiança na misericórdia de Deus. Davi, irmãos, lamenta quando ele se encontrava aqui em uma caverna, escondido de Saul e de seus perseguidores. Não só esse salmo, tem outros salmos de Davi,
que nos levam a esse tempo de Davi na caverna, o tempo que ele ficou lá escondido. As cavernas eram lugares apropriados para a oração. Sabe por quê, meus queridos? Era lugar escuro, lugar solitário, lugar onde as pessoas podiam ficar sozinhas. E aqui no caso de Davi, existiam momentos que ele estava sozinho dentro da caverna. Embora que por mais perto tinha pessoas que estavam cuidando dele, guardando ele. Mas ele ia para o mais profundo daquela caverna para estar sozinho com Deus. E Spurgeon comentou que se Davi tivesse orando tanto em seu palácio como orava em sua caverna, talvez ele não tivesse cometido o ato de adultério que desgraçou a sua vida e a vida da sua família quando ele era mais velho. É uma boa observação que Spurgeon faz, né, sobre a vida de Davi. Mas a verdade é, meus queridos irmãos e irmãs, que é muito melhor buscar Deus em oração. É muito melhor ir para lugares escuros, lugares desertos, lugares onde nós podemos ficar sozinhos com Deus, mesmo que isso seja o seu quarto, mesmo que isso seja lá o seu banheiro, né? Mas lugar que você possa ficar com Deus. Esse salmo, meus irmãos, foi composto ou escrito para nos ensinar por meio do exemplo de como ordenar a nossa oração em tempo de aflição. Quem aprendeu a orar, aprendeu a mais útil das artes e da ciência. Bom, nós não sabemos orar, não é verdade? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos sabe orar. Mas, naturalmente falando, humanamente falando, nós aprendemos a orar porque nós praticamos a oração. E orar nada mais é do que falar com Deus, do que se humilhar na presença do Senhor. Então, quem aprende a orar, aprende a mais útil das artes e ciência. Davi nos dá, neste salmo, uma valiosa lição ao registrar a sua própria experiência de oração, quando estava debaixo de uma grande perseguição. Ele se refugiou no Senhor, ele se refugiou na oração. Ele estava na caverna, mas não estava sozinho. Deus estava com ele. Não importa onde você estiver, você tem que ter a convicção de que Deus está com você. Amém? Davi creu e declarou, aí no versículo 5, que Deus era o seu refúgio. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Ou seja, em ti eu me sinto refugiado, eu me sinto guardado, eu me sinto protegido. E aí Davi levanta uma oração ao Senhor, pedindo livramento de seus inimigos. Nessa oração ele expõe as suas angústias, versículo 1 e 2. Nós vamos já descrever sobre isso. Então ele fala das suas angústias, ele fala da sua dor, ele fala do seu sofrimento. E do versículo 3 a 4 ele fala dos seus sentimentos. Ele fala do que ele está sentindo na alma, ele fala daquilo que está doendo. E depois ele vai falar da sua real necessidade, do versículo de 5 a 7. Porque, irmãos, os problemas nossos podem ser internos. Os problemas nossos podem ser algo que nos cerca. Mas os problemas nossos também podem ser uma real necessidade de algo que nós precisamos de um agir de Deus imediato. Queridos, eu quero usar como tema que nessa noite, Davi se refugia no Senhor. E daqui eu quero tirar 3 perguntas para nós respondermos com o texto. Como Davi se refugiou no Senhor? Guarda aí. Primeira pergunta, como que Davi se refugiou no Senhor? Segundo, por que Davi se refugiou no Senhor? E terceira pergunta, para que Davi se refugiou no Senhor? Então, a primeira resposta que nós vamos ter, como Davi se refugiou no Senhor, é que ele se refugiou no Senhor orando. Davi se refugiou no Senhor orando. Davi levantou uma súplica ao Senhor.
Isso vai aí do versículo 1 até a parte A do versículo 3. Ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. Ele ora, ele levou a sua súplica ao Senhor, a sua oração. A sua palavra é de um homem agora que tem um pedido de oração. E para ele fazer esse pedido, ele tem que erguer a voz. Ele tem que falar com Deus. Ele tem que orar ao Senhor. Ele tem que expor a situação em que ele passa. E aqui diz que ele derrama a sua alma. Há um extravasamento. Há uma humilhação. Ele se derrama perante o Senhor, perante Deus. Ele coloca a sua queixa, ele coloca o seu momento de tribulação. Davi, aqui no Salmo não está exposto, mas Davi está ali colocando: Senhor, os meus inimigos querem me matarem. Davi teve 2 perigos que ele teve na caverna. Um era por causa de Saul, o outro era por causa do seu filho Absalão. Em os 2 episódios é porque ele estava sendo perseguido para ser morto. Então era algo que atribulava a sua alma, que tirava o seu sossego. A perseguição, a tribulação. Mas meus irmãos, aqui nessa oração, ele reconheceu a sua fragilidade. Porque ele vai dizer aqui: derramo perante ele a minha queixa, e a sua presença exponho a minha tribulação. Ele reconhece que ele está frágil, que ele está dependente totalmente de Deus. E ele aqui, ele reconhece a onisciência de Deus. Porque ele está numa caverna escondido, onde os homens não conseguiam lhe ver. Mas ele sabia que Deus estava lá, que Deus estava lhe vendo. Por mais que Davi fosse ao mais profundo daquela caverna, por mais que ele se escondesse no mais profundo dos mares, quando ele escreve o Salmo 139, ele vai descrever isso: ainda lá assim o Senhor estaria comigo. O Senhor me ajudaria. Essa é a fé, é a confiança de Davi. Meus irmãos, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, ele foi um homem de oração. Jesus foi um modelo de oração. Jesus ia para os lugares desertos de madrugada e orava ao Pai. Marcos 1, versículo 35. Os irmãos sabem que Jesus, como homem, ele foi como nós. Ele foi tentado. Ele foi perseguido. Ele teve momentos de dificuldade. Ele foi muitas vezes acusado. Ele foi oprimido pelo ser humano. E Jesus, como nós, ele precisava orar. E ele ia ao Pai. E ele orava ao Pai. Meus irmãos, Davi orou na caverna. Jesus orou em lugares desertos. Não é? Jesus dependeu totalmente de uma vida de oração. E você? Se o rei Davi dependeu de orar, se Jesus dependeu de orar, eu e você dependemos muito mais. Nós precisamos orar. Eu ouvi uma história de uma garotinha que passava necessidade. Eu já contei essa história aqui na igreja. A sua mãe estava doente. Ela não tinha remédio e nem comida em casa. Mas aquela garotinha aprendeu que ela podia orar e pedir para Deus. E ela costumava andar pelo sítio do vizinho. E ali ela parava. Sempre em alguns lugares, debaixo de uma árvore, e ela falava com Deus. Ela orava. E certo dia, o dono do sítio viu ela orando. E se aproximou e perguntou: o que faz de joelho aí, menina? Você está perdendo o seu tempo. Deus não lhe ouve. Deus não te responde. Deus não vai te ajudar. E aquela menina continuou orando. Continuou no seu processo.
não deu ouvidos àquele homem. E a história diz que aquele homem conhecia a família, conhecia as necessidades daquela família. E novamente voltou para aquela menina e disse: pare de orar. Deus está surdo. Espere que eu mesmo vou lhe dar uma ajuda. Mas eu quero que você vá embora do meu sítio e pare de orar. A história diz, meus irmãos, que aquele homem colocou a mão no bolso, lhe deu dinheiro suficiente para alguns suprimentos dela, e ele virou as costas e saiu. Mas aquela menina, convicta da sua oração, convicta de que Deus estava com ela, de que Deus estava operando ali naquele momento, ela continuou, se ajoelhou e voltou a orar. E aquele homem indo embora, olhou para trás e viu que aquela garotinha estava de joelho orando de novo. E aquele homem se perturbou, voltou chateado e perguntou para aquela menina: você não me escutou, menina? Eu não te falei para você ir embora para casa, que Deus não te ouve, que Deus não te escuta? Eu não já te dei o necessário? E diz a história, aquela menina se volta para aquele homem e diz: é por isso que eu estou de joelho de novo orando. Sabe por quê? Eu agora estou agradecendo a Deus pela resposta da minha oração. Deus me respondeu, Deus quebrantou o seu coração para que você suprisse as minhas necessidades. E eu entendo que Deus ouviu, que Deus lhe usou, e agora eu só tenho que agradecer. Ô, meus irmãos, isso é fé, isso é confiança, isso é se refugiar em Deus, isso é entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos nos refugiar em Deus através da oração. Foi o que esta menina fez, ela se refugiou no Senhor, ela creu que Deus podia intervir, e ela estava ligada na resposta de Deus, ela estava atenta no agir de Deus, não importava como, quem fosse. Deus se importou com ela. E Deus usou um ateu, que nem mesmo cria em Deus. Deus, Ele usa quem Ele quiser. Meus irmãos, Deus está atento ao nosso clamor. Deus pode usar quem Ele quiser para nos abençoar. Deus cuida de cada um de nós. Davi se refugiou em Deus através da oração. Os seus salmos são repletos de oração. Uma boa parte são salmos de lamento e súplica, porque Davi confiava no Senhor e sabia que Deus era com ele. Enquanto oramos, nós temos que ter a convicção que Deus está trabalhando em nosso favor. Amém, queridos? Deus está trabalhando em nosso favor. Você tem orado? Você tem se prostrado diante do Senhor no seu quarto, na sua casa? Você tem tirado o seu tempo de oração toda manhã, toda noite para conversar com o Senhor? Meu querido irmão, minha irmã, você precisa reavivar o dom de Deus que há dentro de você, orando, buscando ao Senhor. Então, meus irmãos, mas a segunda resposta que nós temos é que Davi se refugiou no Senhor, porque entre os homens não havia nenhum lugar de refúgio ou proteção. É isso que o Salmo vai dizer. Sabe, nós podemos chegar em certo momento da nossa vida que nós não encontramos lugar de refúgio ou proteção. A história da menina aqui tem muito a ver com isso, né? Porque ela foi para um lugar que ela achou que ia poder estar sozinha, que ninguém ia se importar com ela, mas o homem foi lá atormentar ela antes. E depois Deus tocou no coração para que ele servisse. Queridos irmãos, o versículo 3, a parte D, diz aí: no caminho em que eu ando, me ocultaram a armadilha. Olha à minha direita e vê. Ele está falando com Deus, irmãos. Pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Querida, não sei se você já chegou em situação assim, mas Davi chegou a essa situação. No seu caminho só havia armadilha, só havia coisas contrárias, só havia inimigos, só havia pessoas que queriam lhe derrotar, que queriam lhe tirar do foco. Ele não era mais reconhecido por ninguém.
As pessoas não acreditavam mais nele. Não havia, aos olhos humanos, um lugar de refúgio para Davi, entre os seus parentes, entre a sua família, entre o povo de Israel. Nenhum lugar de proteção. Ele não podia confiar em ninguém. Já imaginou que situação, querido e querida irmã? Se chegarmos numa situação como essa, onde você não pode mais confiar no pastor, onde você não pode mais confiar num irmão na fé, em um líder da igreja. Já imaginou que situação? Davi está passando por isso. E é por isso, irmão, que ele se queixa. Aqui é a sua queixa, é a sua lamentação. No caminho em que ando me ocultam uma armadilha. Ninguém que por mim se interesse. Estou sozinho. Aqui o salmista tem por certo que Deus sabe da sua condição desde o começo. Mas ele fala para Deus. Por isso que é importante orar. Deus sabe da nossa necessidade, mas Deus quer ouvir a sinceridade do nosso coração. Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir o nosso clamor. Por causa disso, simplesmente ele declara o fato do seu problema e descreve aí o seu senso de solidão. Estou sozinho, Senhor. No Salmo 31, se você puder abrir a sua Bíblia, no versículo 11, 13, Davi diz assim, é um salmo também de Davi, um salmo de lamento. 11, 13, tornei-me opróprio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim, estou esquecido no coração deles como morto, sou como um vaso quebrado. Oh, meus irmãos, isso é humilhação, isso é quebrantamento. Isso é dizer para o Senhor, Senhor, depende do Senhor mesmo, não tem mais para onde correr. Mas, meus irmãos, nós podemos ver esse momento de sofrimento também na vida do Messias, na vida de Jesus. Meus irmãos, Jesus chegou a um momento que até os seus discípulos desampararam ele. Jesus chegou a um momento que os seus discípulos o negaram. Jesus chegou a um momento que os discípulos não quiseram orar com ele, não quiseram vigiar um só momento. E na hora que a tensão foi aumentando, eles fugiram. E eles disseram, não vos conheço, eu não lhe conheço. Eu nunca estive com esse homem. Pedro negou 3 vezes e o galo cantou. Conta-se uma história de uma mulher que tinha o seu irmão em casa enfermo. Já fazia 9 anos que aquela mulher sofria. E era uma doença terminal, mas aquele homem não morria. E ela orava para que Deus levasse aquele homem, mas o homem não morria. E ela procurou uma irmã para que orasse com ela, para que clamasse com ela. E aquela irmã lhe disse o seguinte: Deus já se esqueceu de você, nós não precisamos mais orar. Que conforto, irmãos. Que situação. Você acha que isso conforta? Você acha que isso anima alguém? Sabe, irmãos, esse é o sentido de desprezo. Às vezes nós estamos sem ter mais nem palavras para orar, e a gente chama uma pessoa para orar com a gente, e a pessoa vai dizer, não, Deus não quer mais te ouvir. Deus já se esqueceu de você. Para de orar. Já imaginou que conselho? Mas se é assim, meus irmãos, é mais ou menos isso que Davi está sentindo. Não há quem se interesse por mim. Não há quem ore comigo. Não há quem acredite que Deus está comigo, que Deus está no controle das coisas. Por isso, irmão, nunca negue um amparo a alguém. Nunca negue uma oração a ninguém. Se uma pessoa te procurar, apresente ela a Deus, interceda por ela, porque a vontade é de Deus. Nós só temos que orar. Deus nunca se esquece de nós. Mas, irmãos, a resposta que nós temos para a terceira pergunta é que Davi se refugiou no Senhor para receber refúgio e livramento. Foi para receber refúgio e livramento. A gente ora a Deus
crendo que Ele pode fazer. E quando Ele quer, Ele faz. Versículos 5 a 7, aí do Salmo, diz que ele volta a clamar. E ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu guião na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Irmãos, ele pede para que o Senhor lhe fortaleça, porque ele está dizendo aí que ele está fraco. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Não tem força mais. E aqui força você pode olhar por dois ângulos: força física e força espiritual. É assim que Davi está se sentindo. Mas ele está dizendo: eu clamo ao Senhor, porque o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu refúgio na terra dos viventes. Atende, Senhor, o meu clamor, pois me vejo fraco. E aqui, irmãos, dá a entender que a oração fortifica a gente, que a oração nos levanta, que a oração nos põe para cima. E aí o pedido dele é: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, porque são mais fortes do que eu. Eu não sei quem são seus inimigos, e nem sei se você tem inimigo. Você sabe, e Deus sabe, mas eles existem na nossa vida. Mesmo que se nós não os conhecermos, mas eles existem. Tem pessoas que querem a nossa morte, tem pessoas que querem a nossa desgraça, tem pessoas que têm inveja de nós, tem pessoas que falam de nós pelas costas. Mas no caso de Davi aqui, queriam lhe tirar a vida, queriam lhe destruir, não é? Então, clamou e disse: tu és o meu refúgio. É na terra dos viventes, irmão. É aqui que nós precisamos do refúgio de Deus, não é? Aqui o guião é a figura de destino, de sorte. O Senhor é a nossa sorte, não é? O Senhor é que cuida do nosso futuro, é o Senhor que cuida do nosso destino. Então ele diz: Senhor, atende o meu clamor. Eu preciso de refúgio, eu preciso do teu livramento. O pedido aqui: livra-me, ou tira a minha alma do cárcere. Davi está apelando novamente por atenção às suas necessidades, a sua necessidade de livramento, que Deus destruísse os seus inimigos, irmão. E Deus atende a oração de Davi. Quando nós vamos para o contexto da história, os homens que se levantaram contra Davi foram destruídos. Vocês sabem que Saul foi morto, não é? Se matou lá a fio de espada, não é? Na perseguição. Ele mesmo se destruiu. Irmão, nós sabemos que Absalão também teve o seu destino de morte. E Davi escapou ileso. E quantas guerras Davi venceu. Nós não temos relato que Davi perdeu guerra, a não ser a guerra da sua casa, a guerra com a sua família. Um homem de vitória, um homem que Deus abençoou profundamente, porque Davi orava, Davi buscava refúgio no Senhor, porque Davi confiava no Senhor. Meus irmãos, e Deus, Ele é gracioso. E é isso que Davi termina o salmo dizendo: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças, para que eu te agradeça, Senhor. Porque Davi reconhece que não é pelos seus feitos, não é pelas suas orações, é pela graça, é pela vontade graciosa de Deus, misericordiosa de Deus. E ele diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graça ao teu nome. E aqui tem uma palavra messiânica, aliás, missionária, né? De missões. Porque ele vai dizer: os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. As pessoas iam ver, as pessoas iam ouvir, e as pessoas viriam para ele para agradecer e para celebrar. E nós vemos, irmãos, algumas vezes Davi voltando da guerra e sendo encontrado, não é, por pessoas dançando, louvando ao Senhor, tocando tambores, instrumentos, glorificando o nome do Senhor. Então Davi viveu essas experiências. Irmão, a nossa missão é darmos graça ao nome do Senhor, é agradecer ao Senhor por esse tempo de pandemia, por esse tempo de dificuldade, por esse tempo de luta, e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos guardado, tem nos renovado, tem nos dado coragem e força para vencer.
E que outras pessoas possam ver em nós, irmãos, essa atitude de gratidão, de louvor. E possam louvar conosco, possam engrandecer conosco o nome do Senhor. Eu quero concluir com algumas lições importantes para nós. Eu vou falar bem curto aqui para que você possa guardar. Ao Senhor nós devemos expor as nossas angústias. Sejam elas quais forem, você precisa falar das suas angústias para o Senhor. A de Davi é que ele estava oprimido pelos inimigos. Ele tinha que se esconder. Mas ele falou dessas angústias. Não há ninguém que se importe mais comigo. Falou para o Senhor. Ele falou para a pessoa certa. Precisamos estar certo de que o Senhor atende às nossas orações. O Senhor ouve. Você tem que estar certo disso. Você tem que estar convicto que o Senhor responde. Ouve e responde. Né? Agora, você também precisa estar convicto, certo de que o Senhor conhece as suas circunstâncias. Você vai orar, você vai falar, mas Ele já conhece. E Ele está no controle de todas elas. Ele é o Senhor que reina sobre tudo e sobre todos. Nada foge do seu controle, mas Ele quer que você ore. E nós precisamos estar certo de que o Senhor, além de saber, Ele cuida e supre, né, as nossas necessidades. As reais necessidades, né, porque nem sempre são realmente necessidades, mas aquelas que são para o nosso viver diário, o Senhor supre. O Senhor está à frente para nos suprir, para nos abençoar. Que Deus seja o nosso abrigo no temporal. Que Deus seja abrigo nosso nesse tempo difícil. E que nós possamos, mesmo que solitário talvez, na caverna da nossa casa, possamos conversar com o Senhor e nos refugiar no Senhor e na esperança de que o Senhor atende e age. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado a Deus querido, porque como Davi se refugiou no Senhor, nós podemos nos refugiar no Senhor. Obrigado porque nós aprendemos, Senhor, aqui com Davi, que nós temos que ser homens e mulheres de oração em todo o tempo, Senhor. Nós devemos derramar nossa alma, derramar nossa queixa perante o Senhor. E esperar no Senhor o livramento, esperar a vitória que vem do Senhor. Deus, nós estamos vivendo um tempo difícil, Senhor, de angústia, de escassez, na área da saúde, na área do emprego, a carestia. Nós não sabemos nem o que virá pela frente, mas sabemos que coisa boa não virá, porque a Tua palavra tem que se cumprir. Mas nós temos o Senhor como nosso Deus, como nosso provedor, como nosso refúgio, Pai. E nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, a vida da Tua igreja, a vida de cada família. E oramos certos e agradecidos, porque podemos confiar e de que o Senhor atende a nossas reais necessidades. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos passar para a segunda parte do culto, que é a Santa Ceia. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19 a 23. Diz assim: tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído.
Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Queridos irmãos, nós estamos num texto aqui que antecede a morte de Cristo. Está indo para o Calvário. Mas Jesus está vivendo aqui no período da Páscoa. Jesus era conhecedor do que ia acontecer. Jesus era conhecedor que a Páscoa, num certo aspecto, ela seria esquecida. Porque dali em diante, não significava mais matar um cordeiro, derramar o sangue, sendo que agora ele seria esse próprio sacrifício. Mas Jesus, ele cumpre o ritual da Páscoa, para que os discípulos pudessem entender que eles tinham ali, naquela hora, um marco, uma divisão do que ficaria para trás como figura e do seu real efeito. Porque agora Jesus está indo para o Calvário e ele vai morrer em nosso lugar. Ele vai dar a vida por nós. E aí Jesus agora chama eles para fazer essa transição da Páscoa para o sacramento da ceia. Antes de Jesus morrer, ele faz isso com os seus discípulos. Chegada a hora, versículo 14, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Os 12 estavam aí presentes. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. É claro que Jesus já estava sofrendo, mas aqui ele estava chegando, no final, no pico desse sofrimento, que era ir para o Calvário, que era morrer. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, antes de eu ir para a cruz. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então foi a última vez que os apóstolos participaram aqui da Páscoa, e já aqui na transição da ceia. E aí, tomando um cálice, havendo dado graça, diz: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E aí, irmãos, o versículo 19, Lucas relata de uma forma mais direta o acontecimento. E ele vai dizer que Jesus, tomando um pão, dando graça, o partiu e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós. O cordeiro, que era representado na Páscoa, Jesus está dizendo: agora eu sou o cordeiro. Eu vou dar o meu corpo. E esse pão que você está comendo simboliza, você vai comer em minha memória, porque eu vou morrer e vou ressuscitar. Era isso que os discípulos precisavam entender naquele momento, que Jesus ia padecer em nosso lugar, que ele ia morrer pelos nossos pecados. E imediatamente, Jesus vai dizer: fazei em memória de mim. Mas semelhantemente, ele também, depois de cear o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Este é o sangue do Cordeiro, simbolizado aqui no cálice, que vai ser derramado o meu sangue em favor dos vossos pecados. E nós lemos o apóstolo Pedro dizendo, que ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados. Ele pagou o preço de sangue para nos resgatar. Meus irmãos, essa é a mensagem da ceia. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Cristo morreu por nós. Deu a sua vida por mim e por você, pelos nossos pecados. Nós estamos perdoados, amém? E Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Nós fomos justificados. E nós vamos fazer isso agora. Tomar a ceia. Eu quero convidar os nossos presbíteros presentes, o presbítero Jean e o presbítero André. O Senhor mandou que seus discípulos fizessem esse ato, esse sacramento, até que Ele voltasse, anunciando a sua morte, mas também anunciando que Ele ressuscitou, e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa mesa, ela não é uma mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa é a mesa do Senhor. Todos vocês que são batizados
professos, né, batizado em uma igreja evangélica, pode fazer parte dessa mesa, se você estiver em plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Tá? Mas eu quero convidar você para um tempo de oração agora, para que você pudesse estar colocando a sua vida diante de Deus, né? Se preparando para esse momento. Nós vamos estar orando para que o Senhor tire do uso comum esses alimentos para uso espiritual, porque ao comer do pão, nós não vamos comer o corpo de Cristo, e ao tomar o cálice, o suco da uva, também não vamos beber o sangue de Jesus. Nós não somos canibais, mas nós cremos que a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus aqui, abençoa esses elementos, esses alimentos, né? E fortifica a nossa vida espiritualmente. Nós cremos que a presença real do Senhor aqui conosco, na pessoa do seu Espírito, e Ele nos fortalece, e Ele nos faz lembrar, e nos certifica de tudo o que aconteceu é real para a nossa salvação. E nós vamos anunciar isso e lembrar disso até que o Senhor volte. Então nós vamos orar nesse momento. Deus querido e amado Pai, tua igreja está aqui, Senhor, mais uma vez, prostrada. Agora é a oração de cada um individual. Deus, é a oração de cada um em se sentir um pecador, em se sentir um miserável. Nós não merecemos, Senhor, o teu perdão, nós não merecemos a tua salvação, Senhor. Ô Senhor, mas nós podemos buscar o teu socorro na pessoa do teu Filho Jesus e crer que o sangue de Jesus foi suficiente para perdoar os nossos pecados, que Ele nos lavou, que Ele nos purificou, e que agora, Deus, nós podemos nos certificar e ser fortificado e renovado através do sacramento da ceia. Então, Senhor, abençoe esses elementos, tira o pão e o suco da uva do uso comum para o uso espiritual, para que ao comer o pão e a beber o cálice, nós possamos ser renovados, possamos ser fortificados, Senhor, possamos ser edificados, Senhor, em fé e enchidos pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra. Então abençoa a Tua igreja, Senhor. E nós oramos assim agradecido pela presença de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vou convidar você que vai participar da ceia a ficar de pé. E aí a gente vai depois coordenar aqui a entrega dos alimentos. O Senhor Jesus, quando esteve com os seus discípulos, Ele tomou o pão diante deles e partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, Ele também pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso também em memória de mim. Então, em memória do Senhor, queridos, nós vamos comer do pão e beber do cálice. Nós vamos pedir a você que venha de um, né, por vez. Você já pega o seu pão e você pega o copinho do suco da uva aqui. E você volta para o seu lugar para depois a gente fazer o gesto junto. Para a gente manter aqui o distanciamento, né, e livre de contaminação também os elementos. Então pode vir aí quem estiver mais próximo já vir, já pode se servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue
que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, disse o Senhor. Em memória do Senhor, comamos o pão. Este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Em memória do Senhor, levamos o cálice. Vamos terminar de cantar o hino, a última estrofe, e em seguida o presbítero Jean estará orando, agradecendo ao Senhor por esse momento de culto, de Santa Ceia, e eu ministrarei a bênção. Se as falhas nós confessarmos, né? Se as faltas nós confessarmos e seguimos na tua luz. Ajuda-nos, Senhor, a seguir na tua luz, Senhor. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado. Obrigado, Senhor. Que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. O presbítero Jean estará orando. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.
Ô Pai, obrigado por essa noite, meu Senhor. Obrigado por esse momento onde nós podemos refletir e relembrar da morte do seu filho. Aquele momento que entrou para a história, onde todas as pessoas conhecem aquele momento, onde um Deus se tornou homem, veio ao mundo e ele morreu por nós. Onde ele apaziguou a ira contra ti, meu Pai. Onde ele se sacrificou pelos nossos pecados. Onde ele tomou todos os nossos pecados naquela cruz. Oh, meu Senhor, como o Senhor é bom conosco. Obrigado, Como o Senhor é bom com nós. Muitas vezes nós, Pai, nós pecamos contra ti, ou vivemos uma prática de pecado, mas o Senhor, através do Espírito Santo, que está aqui conosco, nos ajude a sempre lembrar desse momento, onde o sacrifício de um homem teve que acontecer, onde o Cordeiro perfeito teve que morrer, tanto como um sacrifício, mas como um sacerdote perfeito, onde esse sacrifício, ele valeu por todos aqueles pecados que foram cometidos e para aqueles que vão cometer. O Senhor é tão bom conosco que sempre pediu para nós lembrar desse memorial e nós estamos aqui fazendo hoje, relembrando desse momento onde o seu filho morreu na cruz, onde o seu filho se sacrificou por nós. Que o Senhor nos dá graça no nosso dia a dia, que o Espírito Santo nos ajude a vencer o pecado, que só através da sua ajuda e da sua graça somos capazes de vencer. Se não é o Senhor da nossa vida, se não é o Senhor controlando esse mundo, nós, os seres humanos, já estávamos perdidos. Muitas vezes as coisas ruins acontecem nesse mundo porque simplesmente o Senhor deixa acontecer, só para mostrar a maldade que há no nosso coração, para mostrar o quanto perverso nós somos. Mas pela sua graça, o Senhor nos ajuda a livrar desse mundo o pecado, nos ajuda a cada dia mais a vencer o pecado. Muito obrigado, meu Senhor, por esse momento onde nós podemos relembrar do seu Filho morrendo na cruz. Que o Senhor abençoe cada um aqui, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Está concluído, meus irmãos. Eu procurei com o presbítero e o outro do lado, achei que tinha sido arrebatado. Aí eu olhei para lá e já estavam lá na cadeira, né? Graças a Deus, irmãos. Que o Senhor os leve em paz, que vocês possam ter uma semana aí abençoadora na presença do nosso Deus.